Oi, gente, graça e paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem, tá? Mais uma vez, pela infinita misericórdia do Senhor Jesus, eu estou bem. Gente, eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por tudo que Ele tem me concedido, por este canal, que já está sendo uma bênção, né, na minha vida e na vida de pessoas que têm entrado em contato comigo, tá certo? E eu quero agradecer a vocês, né, pelo carinho, o apoio, tá, que vocês estão me dando, que é muito importante, né, quando a gente tá querendo realizar, seja lá qual for, né, o projeto, seja lá qual for o projeto, né, é muito importante, né, o apoio das pessoas. E graças a Deus, graças ao meu bom Deus, isso tem acontecido. Isso só prova, né, que o Senhor está no controle de tudo, não é verdade? Antes de começar a falar a segunda parte do meu testemunho, gente, eu quero deixar para vocês algo aqui assim, que o objetivo desse canal, como eu já tinha falado lá no primeiro, né? O objetivo desse canal são vidas, tá? Então, alguém pode perguntar assim, dizer assim, mas irmã, mas não tem as congregações, mas não tem as igrejas, né? Os templos, né? Mas a palavra do Senhor diz lá em Jó, porventura, sabes tu como Deus opera? Não, a gente não sabe como é que Deus opera, né? Deus, ele faz como quer, usa quem quer, na hora que quer, né? E como ele quer fazer. Então, eu peço a vocês que tão somente continue, que ore por minha vida, a vida da minha família. Para quem conhece, né? Eu tenho uma família abençoada pela misericórdia divina de Deus, né? Oreis por mim, pelo meu esposo, meus filhos, né? Que eu tenho 4 bênçãos para a glória de Deus. E o Senhor tem me presenteado assim. E eu sou muito grata a Ele pelos presentes que Ele me deu. Filhos abençoados pela misericórdia do Senhor. Meu esposo também que está me apoiando, tá? Que me deu força, tá? Para que isso aí fosse realizado. E tem me dado todo o apoio, né? Então, assim, pela infinita graça, né? Continuem orando por nossa família. Amém, gente? Eu quero também dizer que este canal não tem nada a ver com fins, foco em fins lucrativos, tá, gente? Isso aí são as demais coisas, não é? Como a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Então, assim, o meu objetivo é falar do amor de Deus, é falar desse Deus, né, que me salvou, que me libertou, que me deu uma vida diferente, uma expectativa de vida, tá? Que me deu esperança, que me tirou do fundo do poço, né? Que quando eu não tinha mais esperança de viver, Ele me resgatou e me deu uma vida nova, tá certo? Então, não é meramente mais um canal com fins lucrativos, não. Eu quero falar do Senhor, o que Ele tem feito na minha vida, tá? Algumas pessoas, né, já estão confirmando comigo, tá? Que vão contar parte do seu testemunho, que vão dar uma saudação, que vão participar desse canal. Então, assim, eu estou muito feliz, por quê? Porque a gente está vivendo um momento muito difícil na Terra, tá? Essa pandemia aí, todo mundo sabe, tá? E muitas pessoas têm falado muitas coisas, tá? Tirando, assim, como é que eu posso dizer?
totalmente, tem pessoas que estão totalmente, gente, sem esperança, expectativa de vida, acha que tudo já acabou, que não adianta mais sonhar. Gente, isso é muito sério, tá? Vocês têm que entender uma coisa, Deus está no controle, tá? Deus não está morto, Ele está vivo, tá certo? Ele está no controle. Tudo está no seu controle, tá? Não adianta todo mundo ficar pasmo, atemorizado, tá? Achando que o mundo já acabou e que não adianta mais nada, tá? Querer de repente já adiantando um pouco do conteúdo, tá? Achando que tirar a sua vida é a solução. Não. Calma, respira, tá? Porque o Senhor, Ele tem uma palavra para você, tá certo? Então, eu vou começar agora, tá? A segunda parte. Não vou prolongar muito, porque também não vai dar para contar tudo nessa segunda parte do testemunho. Ainda vai ter uma terceira parte, tá certo? Mas vocês, né, que vocês possam, né, que alguém que estiver vendo esse vídeo, se você não for evangélico e você estiver vendo esse vídeo, tá entendendo? Se você é evangélico e você quer passar esse vídeo para alguém, compartilhe esse vídeo, tá? Se você vê que vai identificar com alguém que está passando algo, precisando, né, de saber de um testemunho, então você compartilha aí com esse alguém, tá certo? E fica orando para que vidas sejam alcançadas, gente, em nome de Jesus, porque assim como Jesus me alcançou, tá? Ele quer alcançar vidas, tá certo? Então, que você possa compartilhar, certo? Que você possa fazer seu comentário, dar seu apoio aí para a obra do Senhor, tá certo? Não é para mim não, mas para a obra do Senhor, em nome de Jesus, tá certo? Então, eu vou continuar, né, de onde eu parei. Quando no primeiro vídeo eu terminei dizendo que depois que minha mãe de criação faleceu, não foi assim, minha vida mudou completamente, né? Verdadeiramente minha vida mudou completamente. Por que, Luciana, tua vida mudou completamente? Por quê? Porque, como eu já disse a vocês, eu fui criada, né, por esta mulher e ela não tinha me registrado. Ela lutou muito por isso, ela pediu muito a minha mãe para que minha mãe me desse a guarda a ela, tá? Mas minha mãe foi assim irredutível, tá? Minha mãe não quis e ela tentou, entendeu? Mas não conseguiu, tá? Então, assim, por eu não ser filha registrada, depois que minha mãe faleceu, a família dela, né, que me tinha como sobrinha, que me tinha como um parente, que me tratava muito bem, tá? Na frente dela, começaram a ter um comportamento totalmente diferente comigo, tá certo? E o que foi que aconteceu? Para começar, né, tudo que era da minha mãe, eles tiraram, eles ficaram com eles, né? Depois que minha mãe morreu, eles ficaram para ele, claro, família, né? Genética, né? O sangue. Então, eles ficaram para ele e eu fui morar, sabe, com um parente, tá? Com a irmã de minha mãe. E ali minha vida mudou completamente, gente. Eu que tinha uma mãe doce, que me dava carinho, me dava afeto, aos 14 para 15 anos de idade, minha mãe sempre dizia que queria fazer uma festa para mim, tudinho, e isso não deu tempo, né? E o que é que acontece? Eu completei meus 15 anos lá na casa dessa minha tia, e ali, gente, eu sofri muito, né? Vocês sabem que mãe é mãe, né? Mãe é mãe, e assim, muitas vezes Deus levanta alguém, né? Mas aquele carinho de mãe, aquele afeto, aquela dedicação, aquele cuidado, né, eu não tinha mais. Então aquela família começou a judiar muito de mim, né, e
eu passei por momentos muito difíceis, perdida, sem minha mãe, sem ter meu porto seguro, né? Na época eu só tinha ela, né? Não conhecia Jesus ainda, não tinha conhecimento, a força do seu poder, né? Então eu fiquei muito perdida, eu fiquei depressiva, eu não tinha cabeça para estudar e eu fui muito, sabe, eu fui muito, como é que eu posso dizer? Eu fui muito assim, judiada, tá? E ali de filha, né, de princesinha, né, eu passei a ser aquela secretária ali daquela casa, né, aos 15 anos de idade, e eu tinha que fazer coisas que eu não sabia, né, passei por momentos muito duros, era muito xingada, era muito humilhada, e não podia fazer nada, porque eu precisava me alimentar, eu precisava ter um lugar para ficar, e eu fiquei ali naquele lugar, passando por coisas que outrora eu não passava. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Você, adolescente, você jovem, né? Estude, tá? Estude, escute seu pai, escute sua mãe, enquanto é tempo, né? Porque às vezes a gente não sabe, é de repente, muitas vezes é de repente assim. E foi o que aconteceu com minha mãe, não esperava, né? E eu fiquei sem ela. Então, estude, obedeça, escute, pare para ouvir, não seja desobediente, não seja rebelde, né? Não vire as costas para sua mãe, né? Não fique diferente com sua mãe por causa de amizades, entendeu? Tente ouvi-la, né? É certo que às vezes tem como é que eu posso dizer? Tem mães assim, tem pais que assim ficam um pouco perdidos com a fase assim da adolescência, né? E muitas vezes reage de certas formas, mas honra teu pai, honra tua mãe, né? Para que se prolongue teus dias na terra, tá certo? Então eu senti muito a falta dela. E ali muitas vezes, todos os dias, praticamente todos os dias eu chorava. Eu era obrigada, né, a fazer serviços dentro de casa, acordar muito cedo, 5 horas da manhã, entendeu? E só parava mesmo quando era para dormir. Então foi muito difícil para mim, tinha que viajar a pulso, né? Tinha que ter uma vida totalmente diferente, né? Eu não tinha mais aquela regalia que eu tinha, eu não tinha mais as vestes que eu tinha, eu não tinha mais o dinheiro que eu tinha, que minha mãe me dava. Eu fui privada até das amizades, porque minha mãe, ela tinha um comportamento totalmente diferente da família dela. Minha mãe era uma pessoa amável, uma pessoa dócil, né? E a família dela não, era um povo que fazia inimizade muitas vezes com as pessoas, não eram benquistos, né? Era um síndico naquela época do prédio, porém não eram benquistos, né? E ali eles me obrigavam a desfazer das minhas amizades de outrora, e foi algo muito assim, como é que posso dizer, foi muita opressão na minha cabeça. E eu lembro que muitas vezes eu chorava todas as noites, e eu tinha um diário naquela época. Muitas pessoas vão se identificar com isso, né? Antigamente a gente fazia assim, uns diários, e escrevia tudo que a gente passava, né? Isso. Então eu tinha um diário que eu escrevia tudo, tudo mesmo. E ali eu chorava e depois eu ia dormir. E eu lembro que uma vez, de noite, quando as luzes se apagaram, eu sentei no chão do quarto, comecei a chorar e disse assim a Deus que se Ele existisse, que Ele me tirasse daquele sofrimento, que Ele me tirasse daquele lugar, porque eu não estava mais aguentando. E ali eu chorei muito e fui dormir. Um dia após, eu estava lá dentro de casa, do apartamento, né? E passei por uma situação muito difícil, né? E eu resolvi, né, pôr um cabo na minha vida, né? E eu cheguei assim na varanda do apartamento
E várias vezes que eu, às vezes, estava fazendo os serviços domésticos, eu chegava, olhava e o inimigo falava na minha mente para que eu tirasse a minha vida, e eu muitas vezes fugia dali, não entendia que sensação era aquela e saía dali. Mas nesse dia eu fui para ali, para aquela varanda, cheguei a colocar um pé acima e olhei para baixo e disse: não tem mais jeito para mim, é só sofrimento, 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 eu não tenho mais minha mãe, eu vou fazer o quê? Pra rua eu não vou, eu vou tirar minha vida. E eu lembro que quando eu fui fazer isso, eu ouvi aquela voz bem forte que disse a mim: não faça isso. E eu não entendia, eu não tinha dimensão de que voz era essa. Hoje eu sei que era a voz de Deus, né? Glória a Deus. Porque mesmo que eu não estava servindo a Ele, mas Ele já me amava, né? Então quero dizer a você que Ele lhe ama, tá certo? Eu não sei qual é a situação que você se encontra, tá? Eu não sei se você tem pensado em tirar sua vida, em desistir de tudo. Eu não sei se seus sonhos foram frustrados, se alguém te feriu, te machucou. Eu não sei se alguém te feriu tão fortemente que você ficou sem esperança. Eu não sei se é seu esposo, eu não sei se é seu filho, né, que tem te dado trabalho, eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma situação financeira que você está passando, tá? Mas eu quero te dizer nesta madrugada que o Senhor, Ele é Deus, Ele muda cativeiros. A palavra de Deus diz no livro de Jó 42 que Deus mudou o cativeiro de Jó. Jó foi um homem que perdeu tudo, perdeu seus bens, perdeu fazenda, gados, perdeu seus filhos, né? Perdeu sua saúde, mas Deus é Deus de restituição. Deus é Deus de restituição, Ele restitui. Ele pode até permitir sofrimento na sua vida, mas Ele é um Deus que restitui. Ele é um Deus que faz coisa nova. Aleluia. Lá em Isaías 43:19, ele diz: eis que farei uma coisa nova. Gente, esse Deus tem poder para fazer, tá? Só basta você crer, acreditar e confiar. Às vezes a gente confia num ser humano, às vezes a gente confia em alguém e essa pessoa nos decepciona, não é verdade? Porém, Deus não. Jamais Deus vai nos decepcionar, certo? Se Ele não respondeu ainda a tua interrogação, a tua oração, certamente é porque não chegou o tempo, mas Ele vai te responder, tá? Então, o que é que acontece? Quando eu fui fazer aquilo, eu escutei essa voz e ali eu lembro que eu sentei no chão e fiquei ali, né? Fiquei bem refrigerada, né? Ali, tentando me refazer, e muitas vezes eu ia para o banheiro chorar, e eu lembro que a opressão era tão grande que eu via quando alguém batia na porta e ficava: abre essa porta, deixa de besteira, deixa de drama, né? Ô irmãos, não trate seu filho assim, tá? Não trate ninguém assim, não trate um adolescente dessa maneira. Você não sabe o perigo que é, né? Eu já trabalhei com adolescentes e é muito difícil essa fase. A gente está num mundo muito difícil, tá? Sendo que Deus está no controle de tudo, mas tenha cuidado. Quantos adolescentes, irmãos, se cortando, se automutilando por conta de relacionamento dentro dos lares, gente. Por favor, tenham cuidado com seus filhos. Em nome de Jesus. Dê carinho, dê amor, dê atenção, tá? Larga o celular, larga o WhatsApp, o Face, o Instagram. Dá atenção ao teu filho, à tua esposa, teu esposo, à tua mãe, ao teu pai, tá? Alguém que precisa de ser ouvido muitas vezes, porque hoje você está fazendo isso e amanhã você pode precisar, né? E a palavra do Senhor diz que a gente planta para colher, né? Então, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. No momento que você precisar, vai ter alguém ali para te ouvir, né? Então,
eu passei por essa experiência e eu lembro que os dias foram se passando depois desse episódio e eu lembro que eu tinha feito meus afazeres e fui lá para baixo do prédio conversar com uma amiga minha, uma melhor amiga que ficou comigo em todos os momentos ali, né? Que Deus sempre separa alguém, né? Assim, então a Bíblia diz que é um amigo mais chegado do que um irmão, né? E ali eu tava lá embaixo e depois eu fui na casa dela, né? Que ela morava no primeiro andar. E quando eu cheguei de volta, que eu passei no corredor do apartamento, né? Que eu passei pela sala, eu vi minha mãe genitora dentro de casa, na sala, né? E sem cortar a parte, gente, que quando minha mãe verdadeira faleceu, minha mãe genitora procurou saber de mim, foi atrás de mim e chegou lá na porta e disse assim, olha, você vai morar comigo, tá? Eu sou evangélica agora, tá? Eu sou crente agora. E eu lembro que eu olhei para ela e disse, o que é isso? Ser crente, ser evangélica. E ela disse assim, eu sou crente agora. E eu disse, e daí? Porque, como eu disse a vocês, né? Eu estava numa fase muito de rebeldia, eu não conhecia Jesus ainda, tá? E assim, eu não aceitava ela, né? Por conta da convivência que eu não tive com ela. E eu lembro-me bem que ela disse assim, eu agora sou crente, Deus me fez uma promessa que você vai voltar para morar comigo. E eu disse a ela, vai sonhando, né? Até zombei na época. Mas o Senhor, quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Aleluia. Se Ele prometeu a você, aleluia, que vai salvar o teu filho, que vai salvar o teu marido, aleluia, que vai salvar a tua filha, que é salvação no meio da tua parentela, que vai transformar alguém, que vai quebrar alguém, que vai conversar com alguém, Ele vai fazer. Porque passa os céus, passa a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar, né? E eu lembro que ela disse assim, você vai vir morar comigo, porque quem me prometeu é fiel. Eu disse, tá certo. E quando passaram 2 anos, né? Quando eu estava lá na casa da minha amiga Kissurro, que eu entro no apartamento, ela estava na sala e minha tia disse assim, olha, não vai dar para eu ficar mais contigo não, tá? Você vai morar com a sua mãe. E eu lembro que ali eu chorei muito, desesperada, e disse, eu não quero, por favor, não faça isso comigo, eu não quero. Porque eu estava acostumada a uma realidade muito diferente da minha mãe, né? Eu estava ali adolescente, né? Tinha tudo, filhinha da mamãe, né? Depois fui morar com minha tia, mesmo com muitas privações, mesmo com muito sofrimento, mas para mim aquilo ali era o melhor para mim, né? Porque quando eu ficava pensando na realidade da minha mãe, no lugar que ela morava, na pobreza, porque, gente, é muito difícil você ter e perder, tá? É muito difícil. Uma coisa é você não ter, você não tem experiência do que é ter, né? Mas você ter e perder é horrível, né? Então eu ficava pensando, né, no ambiente, tudo isso eu pensava. Mas quando Deus quer, se arrebenta tudo, se arrebenta tudo, né? E Ele faz como Ele quer comigo e com você. E Ele sabia que aquilo que eu pensava que ia ser tão ruim para mim, né? Na verdade, ia ser uma nova história, não é verdade? E ali ela me pegou e eu fiquei relutando e depois deu algo assim em mim, eu disse, eu vou. Mas eu, na verdade, eu estava morrendo de vergonha de descer, né, no prédio e meus amigos me ver indo embora. E ali, para encurtar, eles me despediram só com a roupa do corpo e uma cama que eu tinha, né? E desde então não procuraram saber de mim e eu vim morar, né, com a minha mãe na casa dela e um padrasto, né, que na época minha mãe se relacionava, certo? Então,
mais uma vez, eu vou deixar vocês um pouco na curiosidade, né? Mas é porque eu não posso contar todo o testemunho assim, porque é grande, é extenso, mas eu quero dizer a vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Em ouvir a terceira parte desse testemunho, quando eu vou contar o meu encontro com Jesus, tá? Como foi a minha conversão, né? Como foi que Jesus chegou na minha vida, como foi que Jesus atendeu o meu pedido, chorando ali naquele quarto daquele apartamento, dizendo a ele assim, que se ele existisse, ele me tirasse daquele sofrimento. Então eu quero que transmitir isso para vocês, eu quero que vocês saibam, né? Vocês já sabem, muitos já sabem, mas outros muitas vezes vivem nesse mundo e não tem uma perspectiva, né? E eu quero dizer para você que tenha calma, porque Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, ele não é um Deus que não se importa com você, tá? Ele se importa com você. Ele escuta o teu clamor, a tua oração, as tuas lágrimas. Você que muitas vezes diz assim, e existe um Deus? Existe um Deus. O nome dele é Jesus Cristo. E o que ele fez na minha vida, ele quer fazer na tua vida. Ele é um Deus que faz, ele é um Deus que cura, né? Ele é um Deus que liberta. Então, eu quero agradecer a vocês pela atenção, né, nesse vídeo e dizer a vocês que eu vou contar na terceira parte como foi a minha conversão, né, para a glória de Deus, tá? E desde já eu quero pedir a vocês que continuem orando por esse projeto, continuem orando por mim, né, para que o Senhor continue, né, me dando força, a graça do seu poder, né, porque Ele é fiel, tá? Então, para não demorar mais, eu vou deixar aqui para vocês no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Tudo tem seu tempo determinado, tá certo? Então, se a vitória não chegou, espera um pouquinho mais, porque ela vai chegar. Se a resposta não desceu, ora um pouquinho mais, porque ela vai descer. Deus, ele está vendo, ele está, né, se importando com você, tá certo? Então, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. E não esquece, tá? Faz o teu comentário aí, se inscreve, compartilha esse vídeo. Se você vê que vai abençoar alguém, se você sabe de alguém que tem tentado tirar sua vida, né? Compartilha com ele. E certamente, em nome de Jesus, você vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, para a glória de Deus. E que Deus abençoe. Amém.